Imagine por um instante que existe um mapa. Não um mapa qualquer, mas um mapa que não está desenhado em papel, nem escondido em um cofre antigo, nem trancado em uma biblioteca secreta. Esse mapa está dentro de você. Silencioso, invisível, mas incrivelmente poderoso. É o mapa oculto da riqueza. Agora, faça-se uma pergunta. Por que algumas pessoas conseguem transformar uma simples ideia em uma fortuna, enquanto outras passam a vida inteira colecionando boas intenções e nunca chegam a lugar algum? Essa é a diferença entre aqueles que decifram esse mapa interior e aqueles que jamais descobrem sequer a bússola que o aponta. Napoleão Hill, no clássico imortal Quem Pensa, Enriquece, dedicou décadas entrevistando os maiores milionários da sua época. Homens e mulheres que começaram do nada, mas alcançaram riqueza, influência e legado. O que ele descobriu foi que não existe acaso na prosperidade. Existe um padrão. Uma fórmula mental. Um mapa que só os determinados ousam seguir. E aqui está o ponto: esse mapa não é entregue pronto. Ele é construído dentro da mente, peça por peça, crença por crença, decisão por decisão. Pense nos exploradores antigos. Muitos morriam no mar porque navegavam sem rumo, sem instrumentos, guiados apenas pela esperança de chegar a algum lugar. Mas aqueles que aprenderam a usar as estrelas, a ler o vento, a interpretar as marés, esses sim encontraram novos continentes e criaram histórias que ecoam até hoje. Da mesma forma, a mente humana é o oceano, e a fórmula da riqueza é a bússola que guia o explorador ousado. E você, está navegando com bússola ou apenas à deriva? Se existe um segredo que une fé, ciência e prosperidade, ele se encontra nesse mapa. Ele começa na ideia. Tudo que hoje você vê, arranha-céus, aviões, empresas, fortunas, tecnologias, começou como um pensamento na mente de alguém. Hill dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas atenção, acreditar é diferente de apenas desejar. Desejar é como acender uma vela ao vento. Acreditar é como construir um farol em rocha firme. A diferença entre os que vencem e os que ficam pelo caminho está em como tratam suas ideias. Os fracos dizem: seria bom se desse certo. Os fortes dizem: isso vai dar certo, porque já decidi que vai. Esse é o primeiro traço no mapa da riqueza, a convicção absoluta. Agora, preste atenção, porque aqui começa um ponto crucial. A maioria das pessoas acredita que riqueza vem de sorte, de contatos, de herança, ou até mesmo de corrupção. Mas Hill provou que, no fundo, tudo nasce de um estado mental específico. Riqueza é consequência. A causa é a mente. E a mente é como um terreno: se você planta ervas daninhas, colhe escassez; se planta ideias férteis, colhe abundância. Quantas ideias já passaram pela sua cabeça que poderiam ter mudado a sua vida, mas você simplesmente as deixou morrer? Talvez porque pensou: isso é grande demais para mim, ou um dia eu tento. Esse é o erro que separa o sonhador do realizador. Porque o realizador entende que o mapa da riqueza não é um destino, mas uma rota. Cada passo, cada escolha, cada pensamento alinhado cria uma linha invisível que guia você até a materialização do que antes parecia impossível. Imagine agora que você está diante de duas portas. Na primeira, a porta da vida comum. Você continua pensando como sempre pensou, duvidando de si mesmo, acreditando que riqueza é para os outros. Essa porta leva a um caminho conhecido: frustração, limitações, sonhos adiados. Na segunda porta, a porta do mapa oculto, você decide mergulhar fundo na fórmula, explorar sua mente, reprogramar seus pensamentos, aprender a transformar ideias em ação poderosa. Essa porta leva a um território inexplorado, cheio de riscos, mas também cheio de possibilidades. Qual porta você vai escolher? E aqui vai um lembrete importante: este vídeo não é apenas uma conversa, é um convite para uma jornada. Cada bloco deste roteiro será como uma peça do mapa, revelando trechos que talvez você nunca tenha imaginado. No final, você terá em mãos não apenas conhecimento, mas um plano mental prático para começar a transformar suas ideias em riqueza real. Mas atenção, riqueza aqui não se limita a dinheiro. É claro que finanças fazem parte, mas estamos falando também de riqueza emocional, espiritual, relacional. O verdadeiro mapa não aponta apenas para um cofre cheio de ouro, mas para uma vida plena, onde cada área está em equilíbrio e prosperidade. Agora, antes de seguir, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso: inscreva-se agora neste canal. Sim, inscreva-se porque cada vídeo aqui é uma nova chave para o seu mapa interior.
Ao se inscrever, você não apenas acompanha conteúdos que podem transformar sua visão de mundo, mas também envia uma mensagem para o universo: eu estou comprometido com o meu crescimento. Não adie esse passo. Porque quem hesita em pequenas decisões, também hesita em grandes conquistas. Clique agora em inscrever-se, ative o sininho e faça parte de uma comunidade que está decifrando esse mapa oculto junto com você. Você descobriu que existe um mapa invisível, que as ideias são sementes de fortunas, e que acreditar é muito mais poderoso do que simplesmente desejar. Vamos aprofundar os primeiros traços claros do mapa: desejo ardente, autossugestão e fé inabalável. Esses são os instrumentos que vão transformar a sua mente em uma bússola imbatível. Prepare-se, porque a jornada só está começando. Você descobriu que existe um mapa oculto dentro de você. Um mapa invisível que não pode ser comprado, apenas descoberto e ativado. Agora, vamos traçar os primeiros contornos desse mapa. Se você prestar atenção e aplicar o que ouvir, vai perceber que está diante de uma das maiores revelações de Napoleão Hill. A fórmula mental que transforma ideias em fortuna começa com 3 fundamentos inabaláveis: desejo ardente, autossugestão e fé. Esses 3 elementos não são conceitos abstratos. São forças práticas, capazes de mudar o rumo de qualquer vida. Pense neles como os primeiros marcos da sua rota interior. Sem eles, você pode até sonhar, mas jamais realizará. Com eles, você deixa de ser um espectador da própria vida e passa a ser o arquiteto da sua realidade. Napoleão Hill começa sua obra dizendo: o ponto de partida de toda realização é o desejo. Mas ele não se refere a um desejo superficial. Não é aquele pensamento vago que você tem numa noite qualquer, dizendo seria bom ter mais dinheiro, ou seria interessante se minha vida fosse melhor. Não. Hill fala de algo que queima por dentro, de um fogo incontrolável que consome cada célula do seu ser. Esse é o desejo ardente. É como a faísca que acende a tocha do explorador que entra em uma caverna escura. Sem a luz desse desejo, você vai tropeçar no caminho, desistir no meio e se perder nas sombras. Mas quando o fogo é forte, nada apaga. Nem as críticas, nem os fracassos, nem os atrasos. Desejo ardente é quando você não apenas quer, mas decide que vai acontecer. É quando se der certo se transforma em vai dar certo. Lembre-se, todos os milionários que Hill entrevistou tinham isso em comum. Eles não eram apenas sonhadores. Eles eram pessoas que decidiram que iriam alcançar algo, mesmo que o mundo inteiro dissesse que era impossível. Você já sentiu esse tipo de desejo? Aquele que não te deixa dormir, que te faz acordar mais cedo, que tira qualquer desculpa da frente. Se sim, parabéns, você já tem a faísca. Se não, é hora de encontrá-la. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente quero a ponto de sacrificar conforto, tempo e até mesmo a opinião dos outros para conquistar? Esse é o começo do seu mapa. Agora, vamos para o segundo marco do mapa: a autossugestão. Esse talvez seja um dos pontos mais revolucionários do pensamento de Napoleão Hill. Ele dizia que a mente é como um campo fértil. O que você repete para si mesmo, diariamente, se torna uma semente. E toda semente cresce, seja de flores ou de ervas daninhas. Quantas vezes você já se pegou repetindo frases como: eu não sou bom o suficiente. Isso é grande demais para mim. Eu não consigo. Pois saiba, cada vez que você diz isso, está regando ervas daninhas na sua mente. Está desenhando rotas de fracasso no seu mapa interior. A autossugestão é o processo de substituir essas sementes tóxicas por sementes férteis. É treinar a mente para acreditar no que você deseja, até que isso se torne realidade. Não se trata de mágica. É ciência. O cérebro humano funciona como um imã. Ele atrai aquilo que está em sintonia com suas crenças dominantes. Se você se enche de pensamentos de vitória, cria oportunidades. Se se enche de derrotismo, só enxerga portas fechadas. Hill recomendava que você escrevesse seu objetivo principal de vida em frases curtas e claras. E repetisse essas frases todos os dias, com emoção. Não apenas como uma oração fria, mas como uma convicção ardente. É assim que você treina o subconsciente. É assim que você programa sua bússola mental. E quando a bússola aponta para o destino certo, o mapa se revela. Mas existe um terceiro ponto, talvez o mais poderoso: a fé inabalável. Fé, para Hill, não era apenas um conceito religioso. Era a certeza interior, a convicção de que aquilo que você deseja já está a caminho. Ele dizia:
A fé é o estado de espírito que pode ser induzido pela autossugestão. Ou seja, quanto mais você alimenta sua mente com crenças positivas e desejo ardente, mais sua fé se fortalece. E quando você acredita com força total, algo extraordinário acontece. O universo começa a responder. Pessoas certas aparecem. Oportunidades surgem. Portas se abrem. Isso não é coincidência. É alinhamento mental. A fé é o motor que transforma o invisível em visível. É o que faz você continuar mesmo quando tudo parece estar contra. Pense em Thomas Edison, que falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica. O que o manteve em pé não foi sorte. Foi fé inabalável. Ele acreditava que era possível. E porque acreditava, continuou tentando até conseguir. Fé inabalável é olhar para o impossível e dizer: ainda não aconteceu, mas já é meu. Agora, antes de seguir para os próximos blocos, eu quero olhar nos seus olhos, através dessa tela, e te fazer um convite especial. Se você chegou até aqui, isso significa que está comprometido com o seu crescimento. Significa que algo dentro de você reconhece que existe mais, que existe um mapa oculto esperando para ser decifrado. Então, não caminhe sozinho. Clique agora em inscrever-se neste canal. Ative o sininho das notificações. Torne-se parte dessa comunidade de buscadores que estão reprogramando suas mentes para a prosperidade. Pense comigo, quantas vezes você deixou oportunidades passarem por simplesmente adiar uma decisão? Não faça isso agora. A decisão de se inscrever pode parecer pequena, mas é um símbolo poderoso. É você dizendo para si mesmo: eu estou pronto. Eu escolho seguir o mapa da riqueza. Não espere mais. Inscreva-se, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Lembre-se, a sua mente é a sua maior riqueza, e aqui você vai aprender a usá-la ao máximo. Até aqui, nós traçamos os 3 primeiros pilares do mapa oculto da riqueza. Desejo ardente, o fogo que inicia a jornada. Autossugestão, a ferramenta para programar sua bússola mental. Fé inabalável, o motor invisível que move montanhas. Vamos mergulhar em outros elementos fundamentais do mapa: propósito definido, imaginação criativa e persistência. Você verá como esses pilares se conectam e formam um caminho prático que transforma qualquer ideia em fortuna. Prepare-se, porque agora a jornada começa a ganhar velocidade. Imagine um navio em alto mar. Ele pode ser imenso, com motores potentes e tanques cheios de combustível, mas se não tiver uma bússola e um destino definido, acabará à deriva, jogado pelas ondas e pelos ventos. Assim também é a vida de quem deseja prosperar sem um propósito definido. O desejo ardente, a autossugestão e a fé dão força e energia, mas o propósito é a direção. Napoleão Hill repetia: nenhum ser humano pode alcançar grandes resultados sem ter um propósito principal definido. O que ele queria dizer é simples e ao mesmo tempo profundo: você precisa escolher um alvo central. Não pode gastar sua energia correndo em todas as direções, tentando abraçar tudo ao mesmo tempo. A riqueza exige foco. Pense em um raio de sol. Quando disperso, ele ilumina, mas não aquece muito. Mas quando é concentrado por uma lente, ele se torna tão poderoso que pode incendiar um objeto. O propósito é exatamente essa lente. Ele concentra toda a energia da mente em uma única direção, tornando possível alcançar resultados que parecem milagrosos. Muitos vivem em frustração porque nunca decidiram o que realmente querem da vida. Querem um pouco de tudo, mas não mergulham em nada. Outros até têm sonhos, mas os abandonam diante da primeira dificuldade, porque não estavam enraizados em um propósito profundo. É aqui que se revela a diferença. Quando você encontra o propósito, a vida deixa de ser apenas uma sequência de dias e se transforma em uma missão. Mas propósito sem imaginação é como um carro sem motor. A imaginação é o laboratório secreto da mente. É onde o invisível começa a ganhar forma. Tudo o que existe hoje, cada edifício, cada invenção, cada obra de arte, começou primeiro na imaginação de alguém. Edison viu a lâmpada antes de acendê-la. Os irmãos Wright voaram na mente antes de decolar no ar. Walt Disney construiu seus castelos primeiro em pensamento antes de erguer tijolos na terra. Hill dizia que existem 2 tipos de imaginação: a sintética e a criativa. A sintética é quando você combina conhecimentos já existentes e cria algo novo. É o que fazem engenheiros, arquitetos, empreendedores ao inovar sobre o que já existe. A criativa é quando você acessa diretamente a inspiração,
o campo invisível de ideias, o que muitos chamam de inspiração divina. Grandes gênios e inventores relatavam que suas melhores ideias vinham em momentos de silêncio, meditação ou até mesmo durante o sono. Aqui está o segredo: quando você combina propósito definido com imaginação, você cria planos concretos para realizar seus sonhos. Não é mais um seria bom se, mas um eu já vi, eu já criei, eu já sei como vai acontecer. Sua mente começa a trabalhar dia e noite, atraindo informações, pessoas e circunstâncias que alinham o invisível com o visível. Mas ainda falta o terceiro pilar, a persistência. Porque propósito e imaginação sem persistência se transformam em projetos abandonados. O mundo está cheio de ideias incríveis que morreram no papel. Sonhos que nunca viram a luz do dia. Pessoas que começaram bem, mas desistiram diante da primeira porta fechada. Rio é categórico: a maioria das pessoas é derrotada porque desiste logo antes da vitória chegar. Ele chama isso de o fracasso temporário, e alerta que todo grande conquistador enfrentará esse teste. É como se a vida perguntasse: você realmente deseja isso? Está disposto a pagar o preço? Vai continuar mesmo sem ver resultados imediatos? Persistência não é apenas insistir. É insistir com inteligência. É aprender com os erros, ajustar a rota, tentar de novo, até que a porta finalmente se abra. É como a história de Coronel Sanders, criador do KFC. Aos 65 anos, ele ouviu mais de 1000 nãos antes de alguém aceitar sua receita de frango frito. Se ele tivesse parado no não de número 100, hoje ninguém conheceria sua marca. Ou como Abraham Lincoln, que perdeu diversas eleições, enfrentou falências, tragédias pessoais, mas continuou até se tornar presidente dos Estados Unidos. O que sustentou essas pessoas não foi apenas talento, mas uma persistência quase sobrenatural, alimentada pelo propósito e pela imaginação. Agora, traga isso para a sua vida. Qual é o seu propósito central? Você já definiu com clareza? Se não, este é o momento de parar e refletir. Escreva. Decida. Foque. Depois, permita que sua imaginação crie os detalhes. Veja-se vivendo esse propósito, construa mentalmente o cenário, sinta as emoções de já estar lá. E então, comprometa-se com a persistência. Não importa quantos nãos você ouça, quantos obstáculos surjam, você não vai parar até conquistar. E aqui vai uma revelação: esse é o mapa oculto da riqueza. Não é sobre sorte, não é sobre esperar que algo caia do céu, é sobre alinhar propósito, imaginação e persistência com desejo, autossugestão e fé. É como montar as peças de um grande quebra-cabeça mental. Quando todas estão no lugar, a imagem da prosperidade se revela com clareza. Agora, eu quero falar diretamente com você que está assistindo. Se esse conteúdo está abrindo sua mente, se você sente que isso não é apenas conhecimento, mas um chamado para mudar sua vida, não adie essa transformação. Inscreva-se agora no canal. Aqui, juntos, nós vamos continuar decifrando esse mapa oculto da riqueza. Cada vídeo é como mais uma peça que completa o quadro da sua mente milionária. E se você perder essas peças, ficará sempre com um espaço vazio, sem entender por que seus sonhos não se completam. Então clique em inscrever-se, ative o sininho e venha trilhar conosco essa jornada de prosperidade. Lembre-se, muitos param no meio do caminho porque caminham sozinhos. Mas aqui você tem uma comunidade, uma fonte constante de inspiração e conhecimento. Aproveite. Inscreva-se. Você vai descobrir como todos esses pilares se unem em uma fórmula indestrutível para transformar ideias em fortuna. Vai ser o momento em que as peças se encaixam de uma vez por todas. Estamos chegando ao ponto decisivo desta jornada. Até aqui, você compreendeu que o mapa oculto da riqueza não está nos cofres dos bancos, nem escondido em algum segredo inacessível. Ele está dentro de você, na sua mente, na sua capacidade de direcionar pensamentos, cultivar desejo, sustentar fé, nutrir propósito, ativar imaginação e, sobretudo, manter persistência. Agora é o momento em que tudo se encaixa. Imagine uma orquestra. Cada instrumento tem seu papel: o violino, o piano, a flauta, a percussão. Separados, eles produzem sons soltos. Mas quando o maestro levanta a batuta e cada músico entra no tempo certo, surge uma melodia grandiosa. Assim também é a mente. Cada princípio que estudamos até aqui é como um instrumento. O desejo é a batida do coração. A fé é o fio invisível que conecta. A autossugestão é a repetição do ritmo. O propósito é a partitura.
A imaginação cria as variações, e a persistência sustenta até o fim. Quando todos tocam juntos, a música da prosperidade começa a ecoar na sua vida. E aqui está o detalhe que Napoleão Hill mais ressaltava: a riqueza não começa no bolso, mas na mente. Essa talvez seja a frase mais revolucionária que você pode gravar hoje. Porque o mundo nos ensinou a olhar para fora: diplomas, conexões, capital inicial, oportunidades externas. Mas Hill nos leva para dentro. Ele nos lembra que todos os milionários começaram pobres em recursos, mas ricos em pensamento. Pense em Andrew Carnegie, o mentor de Hill. Ele era um jovem escocês pobre que trabalhava em uma fábrica, ganhando quase nada. Mas ele decidiu que não aceitaria o destino que a vida lhe entregava. Ele cultivou um propósito, aprendeu a pensar em grande, usou a imaginação para criar novos negócios e persistiu quando tudo parecia impossível. O resultado? Tornou-se um dos homens mais ricos do mundo, mas, mais do que isso, um dos maiores filantropos da história. Agora, permita-se imaginar: como seria sua vida se você começasse a aplicar esse código oculto hoje? Feche os olhos por um instante e veja, você acordando motivado, com clareza de propósito, repetindo mentalmente as afirmações que fortalecem sua fé, desenhando mentalmente seus planos com imaginação vívida, e seguindo em frente, dia após dia, com persistência. Você sentiria uma força que não vem apenas de você, mas parece vir do próprio universo conspirando a favor. E essa é outra chave. Quando sua mente está alinhada com um propósito maior, quando você persiste, quando você imagina e acredita, é como se portas invisíveis começassem a se abrir. Pessoas surgem, oportunidades aparecem, ideias se conectam. O que parecia impossível começa a se tornar natural. Mas aqui vai o alerta final: a maioria nunca verá esse mapa revelado até o fim porque desiste cedo demais. Vivem de excitação temporária, pulando de ideia em ideia, sem nunca se comprometer com um propósito, sem jamais cultivar persistência. E por isso continuam vivendo uma vida aquém do que poderiam. Eu estou aqui hoje para te dizer: não seja parte dessa maioria. Você foi chamado para ser exceção, para ser aquele que encontra o código, que decifra o mapa e que vive em prosperidade. Não se trata apenas de dinheiro, mas de plenitude, de propósito cumprido, de legado construído. Agora, uma pergunta direta: você vai deixar que esse conhecimento seja apenas mais um vídeo que você assiste e esquece amanhã? Ou vai tomar a decisão de se inscrever neste canal, acompanhar cada novo conteúdo e aplicar, passo a passo, essa fórmula transformadora na sua vida? Eu vou ser totalmente honesto: a escolha está em suas mãos, mas ela definirá o futuro. Este canal não é apenas entretenimento. Ele é um manual prático, um mapa contínuo que estamos decifrando juntos. Cada vídeo é mais uma peça desse quebra-cabeça. Se você ficar de fora, perderá o fio da meada. Mas se você se inscrever agora, estará garantindo que nenhum detalhe escape, que cada ferramenta mental chegue até você, fortalecendo sua caminhada rumo à riqueza e ao sucesso. Então, se você ainda não fez isso, clique agora em inscrever-se. Ative o sininho para não perder nada. Eu quero que você faça parte dessa comunidade de mentes despertas, de pessoas que decidiram não aceitar menos do que merecem. E vá além, deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque quando você compartilha, você não só fortalece o canal, mas também se torna um canal de transformação na vida de outra pessoa. A verdade é que estamos em um ponto de virada na humanidade. Nunca tivemos tanto acesso à informação, mas poucos sabem transformar informação em sabedoria prática. É isso que estamos fazendo aqui. Este é o diferencial que separa quem apenas consome conteúdo de quem coloca em prática e muda de vida. Deixe essa mensagem gravada dentro de você: a mente é o maior ativo que você possui. Tudo o que você deseja já existe como possibilidade. Cabe a você ativar o código, alinhar pensamentos, cultivar fé, imaginar com clareza e persistir até o fim. E quando o desânimo bater, quando os obstáculos surgirem, volte a este canal, volte a este vídeo, volte a este conteúdo. Porque aqui você encontrará o lembrete que sua mente precisa para seguir. Agora, para encerrar, quero que você leve esta imagem: você caminhando por um corredor cheio de portas fechadas. Cada porta representa uma oportunidade que ainda não se manifestou. Muitos desistem e param no corredor, acreditando que nada vai se abrir. Mas você tem em mãos a chave, o mapa oculto da riqueza. E quando você coloca essa chave na fechadura, uma a uma, as portas começam a se abrir. Atrás delas, estão os sonhos que você acreditava impossíveis,
mas que sempre estiveram esperando pela sua persistência e pela sua fé. Essa é a hora de decidir. Esse é o momento de agir. Inscreva-se agora, e juntos, vamos continuar abrindo portas, decifrando códigos e construindo a vida de prosperidade que você nasceu para viver.